Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja todo muito bem-vindo aqui no canal mais uma vez, para que nós possamos fazer a nossa leitura por lição em Bíblia com gozo neste dia. Desde já quero te agradecer e também te desejar um ótimo feriado que vem pela frente. Que Deus possa estar assim retribuindo vocês todo dia com sorte de vitória, de bênção em dobro. E aqui estamos nós com a lição de número 6 do quarto trimestre. O assunto dessa semana é a justiça de Deus. E a nossa leitura bíblica, ela está lá em Jeremias, capítulo 24, verso 10. Eu estarei lendo aqui para vocês, que diz o seguinte: E enviarei entre eles a espada, a fome, a peste, até que consuma de sobre a terra que dei a ele e a seus pais. Que nós possamos entender o assunto desta semana, que é sobre a justiça de Deus. Sabemos que Deus, nós estamos falando de algo que nas outras lições nós estávamos falando a respeito do que estava acontecendo, e hoje nós estamos falando a respeito do porquê que aconteceu, né? Que é sobre a justiça de Deus. Então, meus amados, vamos nós fazer a nossa leitura aqui no tópico 2 desta lição de número 6, que está uma bênção para nós. O tópico 2 diz assim: sobre a petição que Deus não atende. Você sabia que existe oração que Deus não atende? Ele ouve, mas ele não atende. Pois é, nós vamos aprender nessa revista aqui o porquê, tá? Olha só. Ponto 1. Exemplo de oração pelo pecador. Diz o seguinte: Deus aceitou poupar a cidade de Sodoma e Gomorra, atendendo a oração, a intercessão de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos lá em Sodoma. Moisés e Samuel, 2 baluartes, de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo no caso de pecados e rebeliões. Amém? Olha só, o comentarista da lição, ele já fez aqui uma reflexão, trazendo aqui para nossa edificação a pessoa de Moisés e também a pessoa de Samuel, a qual se destacou aqui 2 baluartes, Esses 12, eles fizeram várias intercessões, pela nação, pelo pecado, pelas rebeliões. Ele estava intercedendo ali pela aquele povo, Então ele trouxe aqui para nós o modelo desses homens de Deus lá do Velho Testamento. Agora, olha só, da minha parte, não está aqui na lição, mas como nós levamos essa vida, a gente está passando essa experiência. Quando nós oramos pelo pecador, a primeira coisa que nós temos que ter convicção, que nós temos que ter certeza, se nós amamos aquele pecador da maneira que Deus amou, de dar o seu Filho único para morrer por ele. Olha só, quando nós oramos pela nação, pelo governante, você tem que saber que se você, em primeiro lugar, nós sabemos que orar pela nação tem partido. Então nós temos que orar para Deus, para quê? Para que Deus venha fazer a sua vontade. Que nós não venhamos ficar divididos, porque o ser humano nós não sabe o que a mão direita e a mão esquerda é. Mas Deus sabe. Então nosso papel de intercessão é que Deus faça o que é melhor para toda a nação. É assim que eu acho que nós devemos orar. E nós temos que amar a nossa nação. Nós temos que colocar diante de Deus o problema, as causas desta nação. Mesmo porque nós sabemos que Deus está vendo. Mas nós oramos a Deus para que Deus venha fazer a sua vontade. Amém? Então olha só. O que nós trouxemos para a nossa vida espiritual nessa passagem do primeiro ponto é que isso nos diz que nós, servos de Deus, também podemos estar intercedendo pelo povo, pela nação, e não impondo regras, não impondo condições, mas intercedendo a Deus por eles, sabendo que também Deus ouvia Moisés, Samuel, e também Deus, ele ouve nossas orações, desde quando elas têm objetivo direcionado a Deus.
porque Deus, Ele sabe, Ele conhece o dia da manhã. Então nós também podemos estar orando e Deus respondendo. E também podemos estar orando e Deus também não responder, né? Porque Deus, Ele não está para fazer exatamente tudo que nós queremos, mas aquilo que é preciso fazer, Ele faz. Ponto 2. Um castigo inevitável. As retiradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo da sua história, desde a peregrinação do deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Chegou a ser um ponto em que não havia mais retorno. No tópico 1 eu falei o seguinte: se você cair na mão do inimigo ou da mão do ser humano, Deus vai lá e tira. Ai daquele que cai na mão de Deus, não tem quem tire. E aqui o que nós vimos, que Israel caiu agora na mão de Deus. Depois de tanta Deus lutar, enviar os profetas, e eles matam o profeta, eles continuaram na sua rebelião. Então agora é o seguinte: às vezes a nação ou o povo, ele chega num ponto que não tem mais retorno. Não dá mais, Deus não vai responder, Deus não vai mais estender a mão, porque passou dos limites. As escrituras mostram que há situação em que Deus se recusa a perdoar a nação, e até pessoas, como aconteceu com Saul, tá? Saul, Deus não perdoou. Ele foi buscar o perdão, depois buscou e não conseguiu, tá? Porque Deus não quis mais Saul em direção do governo, né? Então diz mais: o profeta Jeremias intercedeu pelo povo. O profeta Jeremias. Agora nós estamos falando do profeta Jeremias. Agora presta atenção: Jeremias agora ele estava lá em Judá, no reino do sul. E quando o povo foi levado escravo, ele ficou ali naquele lugar intercedendo. E ali ele ficava intercedendo a Deus, né, para Deus ter misericórdia de Judá, porque Judá precisava, Deus tinha que agir. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, olha só: mas Deus endureceu a sua resposta, né, ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seria atendido se orasse em favor de Judá. Tá vendo? Tem caso, irmão, que você pode ser uma mulher de Deus, você pode ser um homem de Deus, o poder de Deus pode estar cheio na igreja. Olha, mas se você não tiver conforme se agrada a Deus de ti, nada vai acontecer, porque é Deus que tem o domínio de abençoar. Então o que Deus quis dizer aqui? Que nem que na época de Jeremias, Moisés não existia, nem Samuel, mas Deus disse para ele, ainda que esses dois estivessem lá intercedendo, Deus não ia ouvir. Então veja a situação que chegou Judá, Deus não ia atender. Meu querido, Deus nunca vai perder o controle da situação, Deus nunca vai entregar a direção da mão dele a ninguém, é Deus. Se tua vida está bem, é Deus, vai, se você se concentrar. Porque olha só, às vezes o profeta intercede, mas a nação não está em condições de receber. Às vezes nós oramos pela pessoa, mas a pessoa não abre o coração para Deus operar. Então Deus não vai atender. Não é porque a gente não é uma pessoa diante de Deus fiel, é porque Deus é que abençoa. Nós somos apenas um instrumento de intercessões. Nós somos intercessores por esta nação, por esse canal, pela tua vida, pela tua família. Nós oramos daqui, nós cremos que Deus está aí ao mesmo tempo. Ele não está preso a nada. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Acabou. Deus não tem que engane. Amém? E nós vamos passar aqui já para o ponto 3 da nossa lição, que diz assim, olha só: quando Deus não atende a oração intercessória de um justo, a Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito e ser feita. Essa parte todo mundo gosta. Aí sai correndo aí à procura do justo. Mas você sabe quem é o justo? Porque só quem conhece que o justo é Deus. Às vezes nós podemos achar que somos, mas pode ser que nós não somos, porque nem nós conhecemos nós mesmos por dentro. E Deus sabe. Então não adianta correr atrás aí de profeta, não adianta correr atrás de justo, porque você não vai saber quem é e nem tem o dom de identificar quem é o justo. Mas é Deus que conhece o justo. Aí sim, a Bíblia ensina que a oração feita por um justo
Ah, tem muito seu efeito. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites de Deus, não atendeis tais orações intercessórias, tá certo? Olha só, vamos colocar o versículo agora no seu lugar. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito seu efeito. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias desse justo, certo? Entendeu? Então é isso aí. Então vamos ver mais um pouco. Diz assim: isto é diferente do pecador que se arrepende, tá? Quando o pecador se arrepende, Deus o abençoa. Não adianta eu orar pelo pecador e o pecador não quer nada com Deus. Não, eu vou estar só orando. Não, isso não existe, tá? Você tem que abrir seu coração, você tem que ouvir a palavra de Deus, você tem que dar lugar a Deus, você tem que abrir espaço para a palavra, para Deus entrar na tua vida, para haver mudança, para que a tua causa, o teu problema venha ser resolvido. Caso contrário, não existe justo que faça milagre, porque o que faz milagre na nossa vida e quer fazer na vida de todos é Deus, o poderoso. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus te guarda, que nesta manhã o Senhor possa te abençoar com ricas bênçãos. Amém? Fica com Deus. Tchau.